Fala pessoal, a gente vai fazer uma revisão que eu te garanto vai ser a melhor revisão de matemática que você vai ver. Ela não vai servir só para a UERJ, ela vai servir para o Enem, ela vai servir para qualquer vestibular, para a escola, para tudo. Só te aviso de antemão, a gente vai fazer um nível acima das provas. Por quê? Porque você treina comigo acima das provas, quando chegar na prova, você está acostumado a treinar aqui em cima, você vai competir aqui embaixo, vai achar fácil. E outra coisa que é importante na nossa aula aqui, eu vou explicar todos os porquês, mas as contas são com vocês. Tudo bem? Vamos lá? Vamos começar com a primeira questão aqui. Admita que em um determinado lago, a cada 40 centímetros de profundidade, a intensidade de luz é reduzida em 20%, de acordo com a equação, na qual I é a intensidade da luz em uma profundidade H em centímetros, e I0 é a intensidade na superfície. Um nadador verificou, ao mergulhar nesse lago, que a intensidade da luz em um ponto P é de 32% daquela observada na superfície. A profundidade do ponto P, em metros, considerando log de 2 igual a 0,3 equivale a... Vamos lá, pessoal, essa questão aqui é muito interessante, de logaritmo, a gente vai poder trabalhar bastante aí. Coloquei para vocês aqui ó, tudo que vocês precisam saber de logaritmo, definição, todas as propriedades. Se você tiver alguma dificuldade, a gente tem um resumo no nosso canal, tem uma playlist lá de resumo, falando tudo explicadinho sobre logaritmo. Mas aqui o que a gente vai fazer? A gente vai matar a questão. Ele deu a lei de formação. Pessoal, tem uma questão nossa lá na parte de exponencial, dentro do canal, em que você é obrigado a montar essa lei de formação. E aí os alunos têm muita dificuldade. É claro que se essa aqui caísse no teu vestibular, a gente ia fazer direto. O que eu vou fazer? Eu vou te ensinar a montar isso aqui de acordo com o que ele falou. Combinado? Então vamos lá. O que é a intensidade? Ela começa em algum lugar. Então a intensidade inicial ali, que é a intensidade na superfície, beleza? Ele dá a informação que ele reduz em 20%. Pessoal, muito importante para quem só faz regra de 3 com porcentagem. Use os coeficientes multiplicativos. Quando você reduz em 20%, você perde 20%. Quando você perde 20%, você fica com quantos por cento? 80%. Como é que eu faço para achar 80% de alguma coisa? Eu multiplico essa alguma coisa por 80 sobre 100. Repara que isso aqui é muito importante para a gente. Então, essa informação que está aqui, ela vai estar relacionada com a base da nossa função exponencial. Então, perdeu 20, ficou com 80. Então, a nossa base vai ser 80%, que é o 0,8 que ele está aqui, porque ele simplificou esse zerinho com esse zerinho aqui. Show de bola? Se ele falasse assim, ela dobra. Se ela dobra aqui ia ser quanto? 2. Se ela triplica, 3. Então, essa informação está relacionada com a base da função exponencial. Aí agora entra um momento que os alunos têm muita dificuldade. O que multiplica o expoente? Na maioria das vezes, o expoente vem sozinho aqui. Mas é possível ter um coeficiente multiplicativo, igual aparece aqui, esse aqui, ó, 1 sobre 40. Qual o significado desse 1 sobre 40? Ele está relacionado aqui ó, com período. A cada 40 centímetros de profundidade, ele reduz 20%. Então, esse período aqui é de 40. Como esse período é de 40, o número que você coloca aqui, anota isso, é sempre o inverso do período. Então, se o período é 40, o número que aparece aqui é 1 sobre 40. Luiz, já não estava montado aqui? Tava. Estou te treinando caso não esteja assim na sua prova. Beleza? Agora é só a gente resolver. Ó, ele quer que essa intensidade seja 32 do observado na superfície. De novo, ó, eu vou usar os coeficientes multiplicativos de porcentagem. Então, ó, vou substituir o valor da intensidade pelo que ele quer. 32% do inicial, 32% da superfície. Como é que eu faço para achar 32% de alguma coisa? Eu pego esse alguma coisa e multiplico por quanto? 32 sobre 100. Tranquilo? Isso vai ser igual ao que está aqui desse lado. Isso que está desse lado aqui eu não vou mexer não, só mexer na intensidade. Ó. A intensidade que ele quer é 32% do valor inicial. Olha, tá ficando bonito aqui. Eu tenho a intensidade inicial desse lado e a intensidade inicial desse lado multiplicando. O que eu vou fazer? Vou cancelar esses caras, vou simplificar. E vou ficar com essa conta aqui. Ó. De um lado eu vou ter 32 sobre 100 e do outro lado eu vou ter esse número totalmente antipático, que é uma exponencial. Pessoal, olha para cá. Se eu tenho um logaritmo, eu posso transformar numa exponencial. Se eu tenho uma exponencial, eu posso transformar num logaritmo. Sempre que você travar num problema de exponencial, a solução vai ser sair por um logaritmo. Matemática é um jogo de vingança. É assim que funciona. Eu posso fazer usando a definição que está aqui, ou eu posso imaginar o seguinte, esse número não é igual ao número que está aqui? É, só está escrito de maneira diferente. Como eu sei que eu tenho que usar log, porque é de exponencial e ele deu log, eu vou aplicar log dos dois lados. Luiz, não entendi. Vai entender. Eu travei na exponencial. Para eu destravar, eu preciso usar o logaritmo. E o que eu fiz? O número daqui é igual a esse número. Então, o log daqui tem que ser igual ao log desse. Show de bola? E aqui, esses números eles já estão conversando com a gente. O que a gente vai fazer agora? A gente vai aplicar a propriedade. Vamos aplicar? Ó, a primeira coisa, ó, ele deu log de 2, não deu? Tu tem que ter maldade. Maldade, olha só. 32 é 2 à quinta. 100 é 2 ao quadrado. E quando eu tenho divisão, eu posso aplicar essa propriedade que está aqui, separar em log da diferença. Então, o que eu vou fazer? Ó? Eu vou fazer o log de 32, que é 2 à quinta, menos, usando essa propriedade que está aqui, o log de 100, que é o log de 10 ao quadrado. Beleza? Esse cara que está aqui é expoente, não é? Como ele é expoente, eu vou usar essa regrazinha aqui do peteleco. Ó, ele vem para cá multiplicando. Então, esse número que está aqui vem para cá multiplicando. Ó, vou simplificar esse zerinho aqui com esse zerinho. Vai ficar um 8 aqui e um 10 embaixo. 8 é 2 ao cubo. E eu tenho divisão de novo. Como eu tenho divisão de novo, vou separar em dois logs. Ó,
log de 8 menos, lembrando que eu simplifiquei o zerinho daqui com o zerinho daqui, menos o log de 10. Para o vídeo ver se tem algum erro. Tem, e é um erro muito comum. Esse expoente que está aqui, ele é expoente do logaritmo. Do jeito que está escrito aqui, esse carinha que está aqui na frente, ele só está multiplicando primeiro. O que eu tenho que fazer para não cometer esse erro? Colocar o parênteses. Por quê? Porque o expoente é disso aqui tudo. Então ele vem aqui para frente e tem que multiplicar isso aqui tudo. Show? Pessoal, agora é só a aplicação de fórmula que a gente, de propriedade que a gente já usou. Vou passar esse 5 aqui para frente multiplicando. Vou passar esse 2 aqui para frente multiplicando. Então eu fiquei 5 log de 2. Opa, a gente já sabe quanto vale o log de 2. E ficou 2 log de 10 na base 10. Aqui vou repetir esse cara. Vou aplicar a propriedade do peteleco aqui para frente. Aqui, log de 10. Não apareceu a base? Quando não aparece a base, é porque a base vale 10. Sempre. Se não aparecer a base, é porque a base vale 10. Então, esse aqui é o log de 10 na base 10. Quando o logaritmano é igual a base, o resultado dá quanto? Dá 1. Então, eu já posso substituir esse carinha aqui por 1. Show? Só usando propriedade, pessoal. Propriedade de definição. Vamos substituir esse número aqui, ó. Log de 10 na base 10 aparece aqui também. Isso aqui vai dar 1. 5 vezes 0,3 vai dar 1,5. 1,5 menos 2, por que 2, Luiz? Log de 10 na base 10 vai dar 1, vezes menos 2, menos 2. Papel e caneta. Dúvida na conta, separa e faz as contas. Então vai ficar 1,5 menos 2, vai dar menos 0,5. Aqui, ó, 0,3 vezes 3. 0,9. 0,9 menos 1. Menos, aliás, já multipliquei o H aqui, vai ficar menos 0,1. Show? Eu quero achar o H, não quero? Então o que eu vou fazer com esses caras que estão atrapalhando? As operações inversas, só. O 40 está dividindo, vai para lá multiplicando 0,5. O menos 0,1 está multiplicando, vai para lá fazendo o quê? Dividindo. Luiz, não entendi, eu não faço assim não. Faça a conta do seu jeito, fica tranquilo, vai dar certo. Esse é o meu jeito de fazer conta. Lembrando, sempre papel e caneta na mão, fazendo as continhas aí bonitinho. Se a gente simplificar aqui, a gente vai achar que o nosso H é igual a quanto? Nosso H é igual a 200 centímetros. Pessoal, ele pede em metro. 200 centímetros equivale a quanto? 2 metros. Tranquilo? Revisãozinha boa aqui pra gente. A gente já trabalhou porcentagem, como é que acha a porcentagem das coisas, usando o coeficiente multiplicativo. Como é que eu monto a lei de formação, caso ele não dê lei de formação. Isso pode ser usado em juros compostos, isso pode ser usado numa função de exponencial que não precisa de logaritmo. Pode ser usado numa função de logaritmo. Então, tudo isso aqui que eu falei já vale como revisão pra gente. Essas questões que eu escolho são escolhidas a dedo para passar o máximo de informação possível. Combinado? Aqui, só pra gente não ficar sem nada, a gente também tem um resumo de exponencial, todo o resumo de exponencial, mas eu vou deixar aqui para vocês, ó, as propriedades, definição, tudo bonitinho aqui para vocês poderem copiar e ter um resumozinho ali para vocês dessas matérias. Mas lembrando, a gente também tem um resumo de função exponencial em que eu explico cada uma dessas aqui, dou exemplo, faço tudo necessário. Beleza? Partiu para a próxima. Agora a gente vai falar sobre função afim ou função polinomial do primeiro grau, tanto faz, tá? Vamos lá. O reservatório A perde água a uma taxa constante de 10 litros por hora, enquanto o reservatório B ganha água a uma taxa constante de 12 litros por hora. No gráfico, estão representados no eixo Y os volumes em litros da água contida em cada um dos reservatórios, em função do tempo em horas, representado no eixo X. Determine o tempo x0 em horas indicado no gráfico. Vamos lá, primeira coisa importante. Se o gráfico é uma reta, a lei de formação é um polinômio de primeiro grau. Essa é a primeira coisa que você tem que saber. Se a lei de formação é um polinômio de primeiro grau, o gráfico é uma reta. Se o gráfico é uma reta, a lei de formação é um polinômio de primeiro grau. Esse B que aparece aqui pra gente, ele é chamado de coeficiente linear. Ele é exatamente onde intercepta o eixo Y. Então, repara o seguinte, ó, o B dessa reta é 60 e o B dessa reta é 720. Bom, beleza, isso já me ajuda bastante. Bom, que é a outra coisa que eu preciso saber? Existem algumas formas de você calcular o A, que muita gente chama de coeficiente angular, ou taxa de variação, eu adoro taxa de variação, você vai entender por quê, que é fazendo a variação do Y pela variação do X, ou a tangente do ângulo θ. Tranquilo? Se o A for positivo, a reta é crescente. Se o A for negativo, a reta é decrescente. Repara que essa aqui, ó, a reta é crescente, o A é positivo. Nessa aqui, ela é decrescente, o A é negativo. Isso são coisas que a gente sabe para a nossa questão, que a gente precisa saber mais de teoria. Pessoal, a gente tem lá na playlist de função polinomial do primeiro grau, se você quiser fazer mais algumas questões, é só ir lá na playlist de função polinomial do primeiro grau que você vai fazer outras. Inclusive, questões em que você precisa descobrir o A e o B, que você vai usar 2 pontos do gráfico. Isso é muito comum cair também. Então, se você tem dúvida nisso, vai lá depois dessa aula aí. Beleza? Então vamos lá, como é que a gente vai fazer para começar essa questão? Primeiro, eu quero x0. Esse x0 ele é um ponto importante, porque é um ponto onde tem a interseção dos dois caras. Então aqui, ó, o y do B ele é igual ao y do A nesse pontinho que aparece aqui. O que eu tenho que fazer então? Tem que igualar esses caras. O y do A vai ser igual ao y do B. Show de bola? Eu sei que os dois, por serem retas, têm essa cara aqui. Vamos montar isso aqui de acordo com o que ele deu? Vamos lá. Qual é a primeira coisa que eu preciso saber? Eu preciso saber qual é o A, tanto da equação do A, quanto da equação do B aqui. Pessoal, quando eu chamei o A de taxa de variação, é porque o quanto varia por unidade. Olha o que ele fala, ó. O reservatório A perde a uma taxa constante de 10 litros por hora.
Então ele perde a cada 10 horas. Se ele perde, o sinal é positivo ou negativo? Negativo. Perde quanto? 10. Então menos 10x a cada hora. Quando eu olho para o A, ele está aqui, não está? Quem é o coeficiente linear dele? Quem é o B dele? 720. Então é menos 10x mais 720. Vê se faz sentido. Ó, com x igual a 0 ele não perde nada. Com x igual a 1, ele perde 10. Com x igual a 2, ele perde 20. E assim sucessivamente. Ou seja, esse cara aqui e esse cara, eles estão alinhados da seguinte forma. Toda função polinomial do primeiro grau tem uma parte que é proporcional. Isso aqui não é proporcional? É. E uma parte constante, mesmo que essa constante seja 0. Então isso aqui vai ser proporcional. 1x menos 10, 2x menos 20, proporcional. Mais um valor constante aqui. Para o vídeo e tenta montar da B de acordo com as informações que ele deu. Parou? O B ele fala o seguinte, ó, ganha água a uma taxa constante de 12 litros por hora. Ganha, positivo, 12 vezes a hora. Então quem vai ser o coeficiente angular dele, quem vai ser a taxa de variação que eu prefiro nesse? Vai ser o 12. E o B desse cara é onde ele intercepta o eixo Y, 60. Acabou, morreu. Agora é só fazer conta tu vai fazer do jeito que tu achar melhor. Mas é muito importante porque uma questão como essa, eu trouxe para te mostrar o quê? Proporcionalidade, parte fixa. O quanto aumenta, positivo. O quanto diminui, o negativo. Agora vamos fazer conta, ó. Vou trazer o 60 para cá descontando esse e vou trazer o menos 10x para cá somando com esse. Então eu vou ter ali, ó, 660, que é a diferença desses dois de azul. E aqui eu vou somar, vai dar 22x. 22x, 22 está multiplicando, passa para lá dividindo. Quanto é que é 660 dividido por 22? Esse cara vai dar 30. Show? Então a gente encontrou que o x ali é 30 horas. Ele poderia perguntar da seguinte forma. Em um determinado momento, eles têm o mesmo volume. Tá? Não está aqui na questão. Só a título para a gente treinar mesmo. Se ele te pergunta qual é o volume é o y, não é? O que você faz? Você não achou o x? Você vai fazer a mesma coisa até agora. Você achou o x que vale 30, o que você faz? Substitui em uma das equações. Ou nessa, que aí você vai encontrar o volume. Bom, com isso aqui a gente fez uma revisão muito boa. Tem dificuldade ainda com função polinomial do primeiro grau? Vai na nossa playlist função polinomial do primeiro grau e assiste outras questões para sair um pouco melhor dessa revisão, beleza? Vamos seguir? Uma empresa de chocolate consultou o gerente de produção e verificou que existem 5 tipos diferentes de barra de chocolate que podem ser produzidas, com os seguintes preços no mercado. Aí dá os preços aqui. Analisando as tendências do mercado, que inclui a quantidade vendida e a procura pelos consumidores, o gerente de vendas da empresa verificou que o lucro L com a venda de barra de chocolate é expresso pela função, em que X representa o preço da barra de chocolate. A empresa decide investir na fabricação da barra de chocolate cujo preço praticado no mercado renderá maior lucro. Nessas condições, a empresa deverá investir na produção da barra. Pessoal, vamos lá. A lei de formação é um polinômio de segundo grau. Ou seja, da forma y igual a x ao quadrado mais bx mais c. Beleza. Eu preciso saber quem é o valor do A, o B e o C. O A é o cara que multiplica o x ao quadrado, carrega sempre o sinal. O B é o cara que multiplica o x, carrega sempre o sinal. E o C é o termo independente. Beleza. Para essa questão, o que eu preciso saber? Opa, spoiler ali. Se ele falar máximo ou mínimo, falou máximo ou mínimo, ele quer o máximo ou mínimo. Ou vai ser o x do vértice ou vai ser o y do vértice. Combinado? Luiz, como é que eu sei que é o x do vértice? Como é que eu sei que é o y do vértice? A questão está falando. Ele quer o x, representa o preço. Ó, a empresa decide investir na barra de chocolate cujo preço praticado renderá o maior lucro. Ele te perguntou o maior lucro. Ele perguntou o preço praticado. E o preço está relacionado com quem? Com x. Se o preço está relacionado com x, ele quer quem? X do vértice. Falou em máximo, falou em mínimo? Ou é o x do vértice ou é o y do vértice. Como é que eu sei que é o x quando é que é o y? Se ele te pergunta qual é o maior lucro, quem é que está no lugar do lucro aqui, pessoal? Quem é que está no lugar do lucro aqui? Quem é que está no lugar do y, ou melhor dizendo? É o L de x. Então se eu te pergunto qual é o maior lucro, eu estou te perguntando o y. Se eu te pergunto qual é o maior preço, qual é o preço para ter esse maior lucro, eu estou te perguntando o x. E aí, para a gente calcular o x do vértice, de acordo com o que ele deu aqui para a gente precisa saber os coeficientes. A gente precisa saber o B e o A, por meio dessa forma a gente calcula o x do vértice. Quem é o nosso A? O A é menos 1, o B vale 14 e o C vale menos 45. Carrega sempre o sinal. Então aqui é menos 1, aqui é 14, aqui é menos 45. Se fosse um menos 14 aqui, o B seria menos 14. Pessoal, agora é só substituir e ir para a galera. Ó. X do vértice vai ser igual a quanto? Menos 14, fiz as contas aqui, nosso x do vértice deu 7. Morreu 7/4, letra D de dado. Eu resolvi essa questão explicando todo o conteúdo para fazer um resumo de função quadrática. Isso também está lá na nossa playlist de resumo. Se você quiser, tudo isso aqui ó, que está aparecendo na tela vai aparecer para você lá, que eu explico o y do vértice, eu explico as raízes, eu explico inequação, eu explico tudo minuciosamente. Então, tem dúvida, vai lá na nossa playlist. Aqui eu deixei para vocês poderem copiar as fórmulas que são necessárias, some-produto, Bhaskara, discriminante, tudo mais. Agora, se você tem ainda alguma dificuldade com função quadrática e quer eliminar essa dificuldade de função quadrática, é só ir na nossa playlist lá de resumo, que tem um resumo de função quadrática, inclusive eu faço um resumo em cima dessa questão. Mas aqui o nosso tempo é curto, nós temos uma prova para fazer. Então vamos partir para a próxima questão aí.
A gente falou de função. A gente falou de função logarítmica, função quadrática, função polinomial do primeiro grau. Agora a gente vai falar das sequências. Tudo que você precisa saber de PA está nesse slide aqui, ó. Definição, quando que ela é crescente, quando ela é decrescente, tudo. Fórmula do termo geral, 3 termos consecutivos, como é que a gente faz a soma, tudo está aqui. A gente tem também a semana de PA no nosso canal. Se vocês tiverem alguma dúvida, quiserem fazer mais algumas questões, é só ir lá. Eu vou fazer uma questão aqui que ela é importantíssima para a gente poder desbloquear um monte de coisa, ela é muito completa. Acredito que esse ano vai cair tão difícil assim na UERJ? Não acredito. Mas lembrando, a gente está treinando aqui em cima para poder competir aqui embaixo. Show de bola? O nosso problema é esse aqui, ó. Leia com atenção a historinha em quadrinhos. Já convidei a Lana para sair 492 vezes, e em todas ela disse não. O que significa isso? Que ela tem uma paciência de santa. Diálogos em bobo, né? Considere que o leão da história acima tenha repetido o convite por várias semanas. Na primeira, convidou Lana para sair 19 vezes. Na segunda semana, convidou 23 vezes. Na terceira, 27 vezes e assim sucessivamente. Sempre aumentando 4 unidades o número de convites feitos na semana anterior. Imediatamente após ter sido feito o último dos 492 convites, o número de semanas já decorridas desde o primeiro convite é igual a... Vou deixar a solução com a solução que a gente tem lá na nossa plataforma. Vou colocar a solução aqui para vocês, mas basicamente o que vocês precisam saber de PA está aqui. Se precisar, copia, faz um formulário para você poder ter antes da sua prova. Então, bora para a questão. Primeiro, esse cara é um guerreiro, né? Ele chegou na mulher 19 vezes, depois 23 vezes, depois mais 27 vezes. Esse é dos nossos aí mesmo. E todas elas disse não, porque ela realmente não quer o cara. Vamos partir para a questão. Um erro muito comum é o cara colocar aqui 19, 23, 27 e aqui ele colocar o 492. Por que esse é um erro muito comum? 492 tem qual significado? Ele fez 492 convites. Então, para eu chegar no 492, eu tenho que somar esse 19 com o 23, com o 27. E aí a gente já sacou qual é a sequência, não é? Daqui para cá eu aumentei 4, daqui para cá eu aumentei 4, daqui para cá eu aumentei 4, 31. Ou seja, a nossa sequência, a sequência que a gente está trabalhando aí, é uma progressão aritmética. E é uma progressão aritmética em que a razão dela vale quanto? 4. E essa razão 4 ele fala até no próprio texto, né? E aí ele quer saber quantas semanas ele ficou fazendo isso aí. Bora lá então, bora lá então. Só que para eu fazer isso, eu vou utilizar a fórmula da soma. Como é que vai ficar a fórmula da soma? A soma dos n termos, no caso aí eu quero saber o n, que é o número de semanas, vai ser igual ao primeiro, que é 19, mais o enésimo termo, primeiro mais o último, vezes o número de termos, tudo isso aqui dividido por 2. Eu gosto de colocar o 2 só aqui embaixo, tem uma interpretaçãozinha melhor. Mas aí pode botar em sinal de fração como um todo, não faz a menor diferença. E aí nós temos o seguinte, nós sabemos que essa soma vale 492. Por que nós sabemos que essa soma vale 492? Porque ele disse na questão, ó, um total de 492 convites. Foi. O A1 a gente já substituiu, que é o 19. Só para quem não está muito ligado na fórmula, vou colocar a fórmula aqui no cantinho, ó. A fórmula, a soma dos n termos. A fórmula que eu usei, ó, é o A1 mais o AN, o primeiro mais o último, sobre 2, vezes o número de termos. Ou o primeiro mais o último vezes o número de termos sobre 2, tanto faz. E aí eu estou substituindo essa fórmula. Eu travei porque eu tenho dois carinhas aqui que eu não conheço. Porém, eu sei uma expressão para o AN. Qual é a expressão para o AN? A fórmula do termo geral é o A1 mais N menos 1, que multiplica a razão, certo? Certo. Portanto, como é que a gente pode escrever o nosso AN aí? Eu posso escrever o nosso AN da seguinte forma. O AN vai ser igual a 1, que é 19, mais N menos 1, que multiplica a razão, que é quanto? A razão já sei, né? Não vou botar R. A razão vale quanto? 4. E aí eu posso colocar o AN em função de N. Como assim, Luiz? Olha, esse 4 que está aqui, ele vai aplicar a distributiva. Portanto, quando ele multiplica aqui, vai ficar menos 4. Menos 4 mais 19 vai dar 15. Então, eu tenho aí que o nosso AN vai ser 15. 4 que multiplica N, 4N. 15 mais 4N. E aí, cara, a gente consegue naturalmente substituir o valor desse cara na expressão que aparece ali embaixo. Então, no lugar do AN, o que a gente vai escrever? A gente vai escrever 15 mais 4N. Já deu para perceber o que vai acontecer, né? Eu vou ter um N ali que vai aplicar a distributiva lá dentro, a gente vai acabar caindo numa equação do segundo grau. Bora lá para essa equação? Primeiro vamos dar só uma melhorada nos números aí, só uma melhorada. Agora é questão de gosto, tá? Vou fazer a conta aqui, questão de gosto. Então eu tenho aqui, ó, 492. Isso aqui vai ser igual, vem comigo. O que aparece lá dentro? 15 mais 19, 34. Esse trabalho todo para saber quantas semanas ele ficou chegando na mulher. E aí eu tenho mais 4N. Vezes N, tudo isso dividido por quanto? Por 2. Isso ficou pequenininho, caçar um giz maior aí. E agora, o que eu vou fazer? Eu vou simplificar o máximo possível antes de fazer conta. Eu poderia pegar esse cara e fazer a multiplicação aqui, a operação inversa, mas não vou fazer, ó. Esse cara é múltiplo de 2 e esse cara é múltiplo de 2. Portanto, eu posso simplificar com esses caras. Eu posso simplificar aqui, ó. Só que eu não posso simplificar com um só, né? Eu tenho que simplificar com um dos fatores do produto. E aí, um dos fatores é esse aqui como um todo. Então, sobrou um 17 aqui e sobrou um 2 aqui. O que eu tenho que fazer com N que está lá fora? Aplicar a distributiva. Portanto, nós chegamos no seguinte problema, ó. N que multiplica 17. Então, ficou 492 igual a 17N. N que multiplica 17, isso aqui é 2N, né? N vezes 2N mais 2N ao quadrado. Beleza? Beleza. Tá acabando. Como é que vai ficar então?
vou trazer para cá. Vou fazer o seguinte, ó, todo mundo para esse lado aqui da igualdade. Então vai ficar 0, vai ser igual a, vou organizar os termos, 2n ao quadrado, certo? Menos, no caso, mais 17n, né? Mais 17n, aí menos é o 492. Como eu prometi, o que a gente chegou? A gente chegou numa equação do segundo grau. Tem muito aluno que quando chega aqui, ele começa a arbitrar valores e consegue achar, até porque isso é uma questão de múltipla escolha. Mas eu não acho legal não, não acho legal para você fazer em casa. Na hora da prova vale tudo, na hora da prova vale tudo. Mas para você treinar em casa é bom você treinar os conceitos. E agora a gente vai ter que fazer o delta, fazer toda aquela história ali, né? Então como é que vai ficar? Delta vai ser b ao quadrado, então vai ser 17 ao quadrado, menos 4, que multiplica o a, que multiplica o c. E aí, eu já fiz essas contas, eu vou na minha cola, dá 4.295, colei mesmo. 4.295. Já fiz a conta, tenho direito de colar, não vou fazer isso aqui de novo. E aí, eu vou lá para a Bhaskara, né? Nossa famosa Bhaskara. Como é que vai ficar? Quais são os valores de n que eu estou procurando? É menos b, então se é menos b é menos 17. Mais ou menos a raiz daquele número horroroso ali, né? 4.295. 4.295. Vou escrever o número errado. 4.295. Dividido por quanto? Dividido por 2a. Fica atento, porque geralmente aqui é 1. Mas é 2a da fórmula. Se é 2a, é 2 vezes 2. Então isso aqui vai dar 4. E aí a gente chega com dois caras que são candidatos à solução. Quais são os candidatos à solução? Simplificando ali, a gente vai chegar que n igual a 12 e a gente vai chegar que n igual a 20, aliás, menos 20,5. Vai fazer as tuas contas aí, você vai chegar nesses dois valores. Menos 20,5. Tá legal? Isso aqui, essa raiz quadrada aqui é 65. 65. Bom, apareceram dois valores para n. Qual o valor que a gente vai usar? Ou a gente vai usar os dois? Gente, n é o número de semanas. Primeiro, tem que ser inteiro. Segundo, tem que ser um inteiro positivo. Melhor, tem que ser um número natural. Inteiro positivo é um número natural. E aí, aliás, isso depende, né? Tem gente que coloca o zero como natural. Enfim, não pode ser um número negativo e nem fracionário, porque é número de semanas. E aí, o que eu vou colocar? Ah, Luiz, mas se fosse semana alguns dias. Não, ele falou que continuou fazendo por semanas. Então, ele disse aí o inteiro da semana. E aí, o que aconteceu? Esse cara não serve como solução. Portanto, a única solução que serve para o nosso problema é o 12. Ou seja, ele fez isso aí durante 12 semanas. E a resposta do nosso problema é questão num nível bem difícil, bem difícil. Repara o seguinte, o que eu fiz? Eu escrevi a soma, travei em um determinado momento, não apaguei. Eu vi que eu precisava de alguém. Como N era o objetivo, com certeza eu ia ter que substituir esse cara por alguma coisa. E foi o que eu fiz. A maior parte dos alunos faz o quê? Chega nesse momento, travou, apaga. Não apaga. Vai para um outro caminho e vê se você consegue conectar os dois caminhos que você tentou. Às vezes vocês não veem a parte que a gente não consegue fazer. Por incrível que pareça, a gente não consegue fazer. Às vezes a gente trava na questão, vai para um caminho. Pô, acho que esse caminho vai dar certo. E o caminho erra. Aí vou para outro caminho, não deu certo. Então vocês não veem a parte que o professor está tentando. E aí você acha que, pô, sempre existe um caminho óbvio. Não existe. Você fez um caminho, não foi. Segura lá, guarda aquelas contas. Outro caminho, segura aquelas contas e vê se você consegue depois conectar as duas informações. Tudo que tu precisa saber de progressão geométrica tá nesse slide. Tudo. Então se quiser dar um print aí, copia. Tudo bonitinho aqui, ó. Tá aqui, ó. Fórmula do termo geral, característica do termo médio, soma dos termos de uma PG infinita, definição, tudo que você precisa está aqui. Vamos para uma questão chave, importantíssima para a gente poder trabalhar um monte de coisa? Vamos lá? Ó, para analisar o crescimento de uma bactéria, foram inoculadas 1 vezes 10 a terceira células a um determinado volume de meio de cultura apropriado. Em seguida, durante 10 horas, em intervalos de 1 hora, era medido o número total de bactérias nessa cultura. Os resultados da pesquisa estão mostrados no gráfico a seguir. No gráfico da figura 1, o tempo zero corresponde ao momento do inóculo bacteriano. Observe que a quantidade de bactérias presentes no meio, medida a cada hora, segue uma progressão geométrica até 5 horas, inclusive. O número de bactérias encontradas no meio de cultura, 3 horas após o inóculo, expresso em milhares, é igual a... Pessoal, ele falou que a quantidade vai seguir uma progressão geométrica. E tem uma coisa envolvida aí que muda um pouco o jogo, que é o tempo. Quando acontecer isso, pelo amor de Deus, você vai montar uma tabela igual essa que eu estou colocando. Ó. Tempo, o termo e a quantidade. Não entendi, Luiz, por quê? Tu vai entender. Vai entender e tu vai saber qual é o erro que as pessoas cometem se não fizer isso. Para o tempo igual a zero, que é quando começa o nosso experimento, a gente tem o primeiro termo da sequência, de uma PG, como ele falou. E ele disse que esse valor é quanto? 1 vezes 10 a terceira. Pô, 10 a terceira. Coisa de professor de física, né? Botar um aqui na frente. 10 a terceira. Um abraço aí para meus amigos professores de física. Pô, não tem necessidade, né? 1 vezes 10 a terceira. Beleza, vamos seguir o raciocínio? O que ele quer? Ele quer a quantidade para tempo em 3 horas. Para o vídeo, para você pensar um pouquinho. Tempo igual a 3 horas, eu vou estar no terceiro termo? Pensou? Parou? Vou até tomar um café aqui enquanto pensa mais um pouquinho, porque eu sei que tu não parou o vídeo. Você não vai estar no terceiro termo, você vai estar no quarto termo. Ué, Luz, não entendi. Calma aí que tu vai entender. Tempo igual a 0, primeiro termo. Tempo igual a 1, segundo termo. Tempo igual a 2, terceiro termo. Tempo igual a 3, qual termo? Quarto termo. Entendeu agora? Porque quando tem um tempo envolvido é importante você montar uma tabela para você não se perder. Muita gente errou essa questão porque não fez isso. Tá? Tem o conhecimento de PG, tinha tudo, é um aluno bom, mas não montou isso aqui e fez a referência errada. Então eu quero isso aqui. Agora, como é que eu faço para achar esse cara?
Eu uso a fórmula do termo geral, que apareceu lá no resumo lá atrás. Para eu encontrar um termo, eu pego o primeiro e multiplico a razão elevado a n menos 1, em que n é o índice do cara que aparece aqui. Então, se eu estou criando um A4, eu vou pegar o primeiro, que é o A1, vou multiplicar pela razão e vou substituir o n aqui por 4. Vai ficar um 3 aqui em cima. A gente já poderia ter substituído o A1, que a gente tem aqui, ó, por 10 à terceira. Poderia. E aí eu percebo que para eu poder achar o A4, que é o meu objetivo, eu preciso encontrar o valor dessa razão. Pessoal, se eu não sei uma coisa, eu tenho que procurar uma informação. Essa informação pode estar no texto, como estava aqui, ou ela pode estar no gráfico. Eu tenho uma informação aqui no gráfico, ó. Para tempo igual a 5 horas, a gente vai ter essa quantidade de bactérias aqui. Eu já vou melhorar esse número, tá? 2,43. Número de professor de física mesmo. 2,43 vezes 10 à quinta. Vou andar 2 casas com a vírgula. Então, ao invés de 10 à quinta, eu vou perder 2 zerinhos ali. 10 à quarta, 10 à terceira, beleza? Então vai ficar ó, 243 vezes 10 à terceira. Não entendi. Papel e caneta, faz a conta que você vai chegar lá. Então, o que eu quero? Eu quero tempo igual a 5. Aí, olha só, tempo igual a 5, agora você está treinado. Tempo igual a 5 é o quinto termo? Não, Amaral. Tempo igual a 5 é o sexto termo. E como é que eu faço para achar o sexto termo? O sexto termo ele vai ser o primeiro termo, já substitui o primeiro termo aqui, vezes a razão elevado a 6 menos 1. Primeiro termo, vezes a razão elevado a 6 menos 1. Estou só usando a fórmula do termo geral. Pessoal, o que a gente vai fazer? A gente vai encontrar esse valor. Por quê? A gente sabe que esse cara aqui vai dar 243 vezes 10 à terceira. Então, isso aqui é 243 vezes 10 à terceira. Quem é que simplifica nessa conta aí? Esse cara vai simplificar com esse. Aqui, eu vou ter Q elevado a quinta igual a esse cara. Vamos escrever? Q elevado a quinta igual a 243. Você vai ter que fatorar o 243. Não dá por 2, então começa com 3. Aí vai fatorando, vai fatorando. Quando você fizer a fatoração, não existe não entendi sem tentar fazer a fatoração. Você vai encontrar que isso aqui é a mesma coisa que 3 à quinta. Aí agora ficou muito fácil, né? Por quê? Esse cara aqui é igual a esse. Os expoentes são iguais, o Q vale quanto? O Q vale 3. E o que eu precisava? Eu precisava da razão, porque eu já tenho um A1 para poder achar o cara que ele pediu aqui pra gente. Agora é só substituir esse cara por 3. Vem comigo, vamos substituir? O A1 é 10 à terceira. O que a gente descobriu que é 3. 4 menos 1 é 3, então 3 à terceira. 3 à terceira, 27. 27 vezes 1.000, que é o 10 à terceira, 27 mil. Eu acho que existe grande possibilidade dele colocar nas alternativas 27 mil na letra A, porque a UERJ já fez isso, e colocar o 27 lá na letra D. Aí você achou 27 mil, fala, caraca, acertei, beleza. Só que ele quer a quantidade de bactérias presentes no meio, medida cada hora, segue. Ele quer aqui aqui não, expresso em milhares, ou seja, expresso em milhares, ou seja, 27 mil, 27 milhares, 27 seria a letra B. Seria não, é a letra B, né? Eu estou dando a hipótese dele colocar um 27 mil aqui e colocar o 27 lá na letra D. Como ele quer em milhares, isso aqui tem que estar anotado na tua prova. Bom, com isso a gente fechou a nossa primeira parte da revisão para a UERJ. Lembrando, essa revisão ela vale para a UERJ, ela vale para o Enem, ela vale para a escola, se tu for fazer prova da escola, ela vale para você fazer FUVEST, vale para qualquer vestibular que você venha fazer. Tirando o IMITA, né? Tirando o IMITA, que é importante falar. Mas ajuda para o cara que está começando no IMITA. Mas vamos ser realistas, que é outro mundo, é outra coisa. Então, para você que vai fazer qualquer vestibular, Enem, prova na escola, isso aqui te ajuda muito. A gente vai lançar a parte 2 e é importante que, para você me dar o feedback que você está gostando e eu postar mais conteúdos como esse, o que você faz? Que é o que todo mundo fala na internet. Você tem que curtir, comentar e compartilhar. E me diz se tem alguma solução dessa aqui que você fez diferente e se teve alguma coisa que você acrescentaria. Vou te ouvir aí nos comentários e vou responder. Valeu, galera. Até a próxima parte. Luiz Amaral aqui.